Cursos gratuitos. Projeto da Unifev oferece oportunidade de estudo a pessoas da terceira idade. Dança de rua. B-Boy de Votuporanga apresenta uma mistura de dança e tecnologia. Conscientização. Desperdício de água vai ocasionar em multas por meio de fiscalização da SAEV. E ainda nesta edição, mesmo com a falta de chuva, mutirão contra a dengue continua em Votuporanga. Essas e outras notícias você confere agora no TVU Jornal. Boa tarde. E a edição de hoje começa com um recadinho para as pessoas da terceira idade. Que tal ocupar o tempo voltando aos estudos? A Unifev tem um programa que oferece cursos gratuitos a pessoas com idades a partir de 50 anos. Cabelo branco é sinal de experiência, mas para essa turma nunca é tarde para aprender um pouco mais. Esse é o Sr. Antônio, que há 5 anos faz parte da turma. Para ele é uma oportunidade de fazer alguma coisa interessante enquanto a família não está em casa. E ele não pretende parar tão cedo. Eu, enquanto estiver funcionando aqui, já até lutamos para continuar e vou continuar lutando aqui para manter essas aulas aqui. Dona Ilse também é um bom exemplo. Ela tem 82 anos e está na turma desde o início, em 2000. De lá para cá, a vida dela melhorou bastante. Aqui eu consegui várias amigas, tenho muitas amigas e achei muito conhecimento de muita coisa que eu não sabia. E dá para perceber que eles adoram e participam mesmo da aula. Eles conseguem fluir muito bem, é diferente do aluno padrão mais jovenzinho, que o aluno ele só quer ouvir e ele não quer participar, eles são muito mais interativos. As aulas são gratuitas e abertas para pessoas acima de 50 anos de toda a região. E a iniciativa da aula foi da Unifev, que pensa sempre na melhor idade. O estado de São Paulo é o estado que mais concentra pessoas idosas e nós temos que pensar atividades, que atendam às necessidades para que possa contribuir para a qualidade de vida dessas pessoas. E desistir para a Dona Ilse? Não, só quando Deus quiser, que eu paro agora. Por enquanto, não pretendo parar, não. Quero continuar nas aulas. A menos de um mês das eleições, é possível observar que algumas regras sobre propagandas eleitorais ainda são infringidas por candidatos. Em Fernandópolis, os canteiros e calçadas das principais avenidas estão tomadas por cavaletes eleitorais, alguns deles de modo irregular. De acordo com a resolução 23.404 do Tribunal Superior Eleitoral, é permitido o uso de cavalete em vias públicas, desde que o material não atrapalhe a locomoção dos pedestres e o andamento do trânsito. A regra também estabelece o período de permanência do material, das 6 da manhã às 10 horas da noite. Além disso, o material não pode ser apoiado em postes de iluminação pública, placas e árvores. A Prefeitura de Jales anunciou em entrevista coletiva o fim das especulações de que o aterro sanitário seria fechado e o local não poderia mais receber resíduos domésticos. A Prefeitura informou ainda que recebeu da CETESB a licença para operar no local por mais 30 dias a título precário e dar andamento nas exigências técnicas solicitadas para ter renovação de mais 6 meses de uso do local. Diariamente, dezenas de motoristas param do lado esquerdo das vias em Araçatuba, ignorando o Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com o artigo 181, é proibido estacionar em canteiros centrais de avenidas. A infração é considerada grave e, além da multa, o motorista pode ter o veículo guinchado. Vereadores de José Bonifácio pediram mais tempo para analisar um projeto da Prefeitura que acaba com um incentivo de economia de água na cidade. A lei municipal, aprovada em 2004 para incentivar os moradores a economizar, fez com que 33% dos domicílios não precisasse mais pagar pela água consumida. Pelo projeto, todos os imóveis que consumirem até 10 metros cúbicos de água não precisam pagar a tarifa. A nova medida prevê que apenas as famílias cadastradas nos programas sociais do governo e as que comprovarem não ter condições financeiras ficarão isentas da cobrança. A decisão foi tomada durante a sessão da Câmara de Vereadores da cidade
E por enquanto não há data para que o projeto volte a ser discutido no plenário. E uma colisão frontal na rodovia Feliciano Salles Cunha, entre Sebastianópolis do Sul e Monte Aprazível, tirou a vida de um jovem de 21 anos. A vítima conduzia um automóvel que, por motivos ainda a serem investigados, invadiu a pista contrária e bateu violentamente contra um caminhão carregado de blocos de concreto. O choque entre os veículos aconteceu pouco antes das 3 horas da tarde, a poucos quilômetros de distância do trevo que liga a comunidade de Itaiúba. A vítima fatal, identificada como Tiago Rueda, de 21 anos de idade, morador de Catanduva, seguia na direção de um automóvel no sentido Sebastianópolis do Sul a Rio Preto, que bateu contra um caminhão carregado com blocos de concreto, conduzido por Marcos Vinícius Naroni, de 29 anos, que seguia no sentido oposto. Com o impacto, a carga de blocos do caminhão quase esmagou a cabine. O choque foi tão violento que os dois veículos ficaram grudados e atravessaram a pista, parando apenas no acostamento do lado contrário. O condutor do carro morreu na hora e ficou retido às ferragens. Já o motorista do caminhão sofreu ferimentos leves, mas ficou em estado de choque, sendo socorrido até um hospital da região. O local foi isolado por policiais rodoviários de Votuporanga para o trabalho da perícia. O acidente foi atendido por viaturas do SAMU de Votuporanga e Andeara. O corpo do jovem foi removido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Polônia. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Em São José do Rio Preto estão abertas vagas nas áreas de publicidade, ciências contábeis e técnica em administração. Interessados devem se dirigir à Rua Prisciliano Pinto, o número é 3.300 no bairro Santos Dumont. O telefone é 17 3211 2966. Em Catanduva, as vagas são para empregada doméstica, arrumador, analista de logística e transporte. Informações na Avenida Comendador Antônio Stocco, 537, no bairro Joaquim Lopes. O telefone é 17 3522 1194. Em Votuporanga tem vagas para caminhoneiro autônomo, carregador de veículos de transportes terrestres e auxiliar de linha de produção. Os interessados devem procurar o posto de atendimento ao trabalhador, que fica na Rua Piauí 3234. O telefone é 3421 4488. E mudando de assunto, você já deve ter ouvido falar em dança de rua. Votuporanga cedia hoje um espetáculo bem diferente. É o Orbit, onde o artista mistura passos do street dance com tecnologia. Prestar atenção em cada detalhe é fundamental. Cada item deve estar funcionando perfeitamente na hora do show. E são essas pequenas luzes que fazem o espetáculo acontecer. Eu uso luzes, não tem iluminação, a iluminação é próxima de zero, só não é zero porque o Orbit é uma luz. E ele é um figurino, o espetáculo é um figurino e os elementos que eu tenho. Uma ideia simples, como o voo de um pássaro, por exemplo, serve de inspiração para o b-boy. E a partir dessa observação nasce um espetáculo de hip hop um pouco diferente. Arte que estimula a criatividade. É um processo de 2 anos que eu venho de pesquisa, que eu assisti muitos espetáculos de circo, por exemplo, que eu coloquei, de teatro, de dança. É como você ver um passarinho voando e criar alguma ideia daquilo e poder representar de forma artística do jeito que você pode depois. E onde você vem? Para onde você vai? Será aqui, no Centro de Convenções, que descobriremos como é possível construir coisas boas com o que temos em mãos, unindo som, luz e movimento. E a apresentação, que estreou dia 4 de setembro em terras brasileiras, embarca em breve para o outro lado do planeta. Dia 10 de outubro ao dia 26, ele vai estar circulando pelo norte da França, no Festival Vertex, que acontece todo ano, é um espetáculo anual que reúne vários países, e eu estou indo com a virtual Companhia de Dança de São José do Rio Preto, junto com o espetáculo do ano passado, que é o Hip Hop na Mala. E marque aí na sua agenda, o evento é hoje às 8h30 da noite no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. E a noite conta também com a apresentação do espetáculo Espelho, de Michael Cruz, e a entrada é gratuita. E você vai ver no próximo bloco, o SAEV inicia fiscalizações sobre desperdício de água. Nós voltamos já.
E como você tem acompanhado aqui no TVU Jornal, a Superintendência de Água e Esgotos de Votuporanga vem apresentando ações para acabar com o desperdício de água e driblar o racionamento. Muitos moradores da cidade estão usando até as redes sociais para postar fotos de moradores flagrados lavando as ruas e calçadas. E a partir de hoje, quem for pego fazendo uso indevido de água será multado por fiscais da SAEV. Uma realidade que preocupa: a falta de água. Para amenizar essa situação, algumas medidas estão sendo adotadas no município. Entre elas, controlar o uso excessivo da água entre a população. O momento agora é mais crítico, então nós precisamos que realmente essas águas desperdiçadas com lavagem de calçada, lavagem de carros, nesse momento isso cesse. A gente está pedindo para a população então para evitar isso. A questão da multa é uma necessidade extrema, a gente não tem vontade de sair multando não. O que a gente gostaria é que a população se conscientizasse e parasse de usar água para isso. Agora, se não parar, infelizmente nós vamos começar a aplicar as multas. A multa será por dia de infração. Cada vez que a pessoa for flagrada desperdiçando, o valor aumenta. Na primeira vez, a multa será de R$ 82,64. Entre a segunda e a 14ª vez, o valor sobe para R$ 123,95. No 15º dia, será de R$ 247,90. Depois de 15 vezes, R$ 495,80. A gente está falando bastante de lavagem de calçada e de água, porque é um costume muito grande na nossa cidade, na nossa região, né? Mas Votuporanga, por ser uma cidade assim, muito calor, infelizmente muita cana no entorno, que suja muitos quintais e calçadas, então se tem o hábito e também a água barata, né? Tem o hábito de lavar calçadas e veículos. Esse hábito é muito forte em Votuporanga, então se consome muita água com isso. Por isso que a gente está com o foco em lavagem de calçada e veículo. Mas você pode ajudar, né, com várias ações, que às vezes pequenas, que ajudam. Para ter uma ideia, na última chuva foram 5 milímetros, o que corresponde a 2 centímetros da nossa represa. Para ficarmos em uma situação estável e não precisar do racionamento, é preciso que chova aproximadamente 20 milímetros. Dona Isaura se preocupa e sempre fez a parte dela. Lavar a casa mesmo só com a água que lavou a roupa. Eu passo só pano, eu não lavo dentro de casa. O que eu puder limpar no pano molhado, eu limpo tudo no pano molhado. E louça também eu só lavo uma vez por dia. Eu deixo juntar lá, depois eu lavo tudo de uma vez. Quanto à nova medida da SAEV, todo mundo está vendo que a seca tá grande, né? Que a água vai faltar, que já está faltando em muitos lugares. Então eu aprovo, porque eu não estrago água, não. E de acordo com os sites especialistas em previsão do tempo, deve chover pelo menos 20 milímetros neste final de semana. Este número já seria suficiente para manter Votuporanga fora do racionamento. E só se chover no final de semana mesmo, viu? Porque hoje a previsão do tempo não é nada agradável. Confira. O dia amanheceu com céu claro. Durante a tarde, a previsão é de período de sol com tempo firme. A temperatura fica entre 25 e 35 graus. Neste momento, Votuporanga registra 34 graus. E agora eu vou falar sobre um grande incêndio registrado ontem na zona rural. Desta vez, o fogo atingiu uma propriedade entre Votuporanga e Álvares Florense. Confira. O que parece ser apenas um pequeno foco de incêndio em uma mata fechada, em questão de segundos, ganha proporções desastrosas e assustadoras. Esse incêndio começou no final da manhã, ao lado da estrada que liga ao bairro rural do Coqueiral, entre Votuporanga e Álvares Florense, na região onde antigamente existia um lixão e que hoje se tornou área de pastagem. O fogo deixou o local irreconhecível. Dezenas de alqueires foram destruídos. Uma força-tarefa do Corpo de Bombeiros tentou amenizar os estragos, combatendo os inúmeros pontos de queimada que surgiram a cada instante. Perto das chamas o calor é muito intenso e a gente acompanha ali labaredas bastante altas e toda essa parte de mata
que em breve também vai ser consumida pelas chamas. As chamas atingiram aproximadamente 15 metros de altura e foram acompanhadas por um ruído de destruição. Em menos de meia hora, uma grande área de mata nativa foi incinerada. Redemoinhos surgiram do meio das cinzas. Este, por exemplo, foi em direção ao cinegrafista Carlos Nunes. Confira o flagrante. Cinzas e brasas foram lançadas ao ar e atingiram nossa equipe. Queimou tudo. Carros e até ônibus se arriscaram passando pela estrada bem próximo ao fogo. O incêndio chamou a atenção de muita gente. Essa dona de casa ficou impressionada com o que viu. Dá muita dó, né? Tava que tá muito quente, né? Tá seco, mas as pessoas tinham que ter consciência, não colocar fogo nas coisas, né? Porque olha que judiação, cada fogo. E a gente passando aqui na hora também é muito perigoso, né? Dá até medo passar perto. Dá medo. E o Corpo de Bombeiros demorou aproximadamente 4 horas para conseguir conter as chamas. O incêndio atingiu cerca de 2 alqueires de propriedade. E vimos aí que a seca tem afetado e muito a nossa região. Por um lado, a falta de chuva fez com que os números de dengue caíssem aqui em Votuporanga. E mesmo nesta época é fundamental o combate dos criadouros do mosquito transmissor. Por isso, os trabalhos de prevenção continuam. Mesmo com o período de estiagem, Votuporanga continua registrando, segundo o setor de controle de endemias e zoonoses da Secretaria da Saúde, 2 casos positivos de dengue por semana. O trabalho de combate não para. Entre as ações estão os arrastões. Os agentes de saúde estão recolhendo objetos que podem servir como criadores do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Além disso, a população está sendo orientada. Conscientizando para que ele não deixe a água parada de forma alguma e retirar o maior número de criadouros de dentro da casa dele, não jogar em terrenos baldios, né, porque os nossos agentes vão estar lá recolhendo sempre. A gente tenta conscientizar eles para que eles evitem de jogar. Dona Aparecida é moradora do bairro Jardim Carobeiras. Ela diz que sempre fica atenta e não deixa acumular água no quintal. Sempre eu estou olhando os pratinhos, os chachinhos tá tudo furado, escorre a água todo dia que eu coloco. Não deixo acumular água, não. Fica sempre atenta? Sempre atenta, que a gente tem que estar, né? Sempre atenta. Uma das preocupações da Secretaria da Saúde é o período das chuvas, quando os casos aumentam consideravelmente. No ano passado foram registrados 1.454 casos positivos da doença. Neste ano, de janeiro até agora, já foram mais de 2.800. Foi muito significativo, por isso que a gente está assim, intensificando as ações, para que o ano que vem não ocorra esse problema novamente. E agora, com as chuvas se aproximando, torna-se uma preocupação maior? Muito, torna-se assim uma preocupação, porque os criadouros eles continuam aí, por isso que a gente orienta os agentes a irem na casa dos moradores e ensinar os moradores como deve ser retirado, como deve ser mantido tampadas as caixas d'água, porque muitas pessoas acumulam água, né, para aguar as plantas, para lavar os quintais. Então a gente pede para que eles mantenham fechado, bem tampado, porque o mosquito ele continua aí, ele não parou de procriar, continua proliferando. E o TVU Jornal de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias você confere no nosso site tvunifev.com.br. E eu espero você amanhã ao 12:30. Tenha uma ótima tarde e até lá.